Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, nós vamos explicar o conceito e como se faz o processo de derivadas de ordem superior. O que são as derivadas de ordem superior? As derivadas de ordem superior são derivações sucessivas que você faz. Então, aquela derivada que nós estamos habituados a fazer, que geralmente nós chamamos de y' ou f' de x, são o que a gente chama de derivada de primeira ordem. Existem outras representações para essa derivada, que é a notação de Leibniz, dy dx. Existe uma outra notação também adotada, similar à de Leibniz, em que o operador derivada é chamado de d dx, então é um d dx da função f de x, então é a função f de x que sofreu um processo de derivada, ou d índice x da função y. São notações possíveis para a derivada. E aí você tem as derivadas de segunda ordem. A derivada de segunda ordem seria a derivada da derivada. É uma derivada de segunda ordem, ela tem dois tracinhos aqui, f duas linhas de x, ou d2y dx2, ou d2 de f de x. A derivada de terceira ordem é a derivada da derivada da derivada. E a derivada de quarta, quinta ordem, e assim sucessivamente. Então, você vai aplicar processo de derivação sucessiva na sua função. Vamos a alguns exemplos. Então, o nosso primeiro exemplo aí é uma função de terceiro grau, uma função polinomial, né? Fazendo a primeira derivada, como nós já estamos acostumados, fica 3x ao quadrado mais 6x mais 2. Aí, se nós pegarmos essa função aqui e derivar novamente, nós vamos ter a derivada de segunda ordem, que vai dar 6x mais 6. Derivando a derivada de segunda ordem, nós obtemos a derivada de terceira ordem, que vai dar 6. A derivada de quarta ordem vai ser a derivada da constante é zero, e assim sucessivamente. A derivada de ordem n de x vai ser zero, se n for maior ou igual a 4. Então, de uma maneira geral, um polinômio, quando você aplicar derivações sucessivas, a depender do grau dele, ele vai chegar numa função igual a zero. Ele vai chegar, por exemplo, o polinômio de terceiro grau tem a terceira derivada constante. O polinômio de segundo grau teria a segunda derivada constante. E após a constante, as derivadas são todas iguais a zero. Bom, o segundo exemplo, ele deu a função x ao quadrado seno de x mais e elevado a x, ele pediu d2 dx2 de f de x, ou seja, a derivada de segunda ordem. Para chegar à derivada de segunda ordem, tem que fazer a derivada de primeira ordem, vai pegar a derivada de primeira ordem e derivar novamente. Então, quem seria a derivada de primeira ordem? Derivando essa função, é uma soma de duas parcelas, então eu vou derivar essa primeira parte, a segunda parte, somar. Essa primeira parcela é um produto, né? Então vai ser a derivada de x ao quadrado vezes o seno de x, mais x ao quadrado, sem derivar, a derivada de seno de x, que é cosseno de x. Derivei o produto, agora eu vou derivar e elevado a x, é o próprio e elevado a x. Se for possível, você pode simplificar, se não, agora vamos para a derivada segunda. A derivada segunda, eu vou derivar novamente essa função. Então, esse primeiro termo é um produto, então vou ter derivada de 2x, que é 2, seno de x, mais 2x, derivada de seno é cosseno. Aí, derivando x ao quadrado cosseno de x, vai dar 2x ao quadrado, 2x cosseno de x, derivei x ao quadrado, agora eu vou derivar cosseno, que vai dar menos seno. Então, derivei o primeiro termo, derivei o segundo termo, vou derivar o terceiro agora, e elevado a x. Então, essa é a derivada segunda que ele está pedindo. Vamos fazer uma simplificaçãozinha, só para ficar mais bonitinha a escrita. Então, com o seno eu tenho 2 menos x ao quadrado.
Com cosseno, eu tenho 2x com 2x dá 4x. E o e elevado a x. Então, essa é a derivada de segunda ordem da função. O nosso terceiro problema é determina a derivada de ordem 1000 da função f de x é igual a seno de k vezes x. Bom, quando você necessita de uma derivada de ordem muito alta, obviamente você não vai derivar e aplicar o processo de derivada sucessiva 1000 vezes. É interessante que você faça algumas derivadas para tentar entender qual o comportamento desse processo. E aí você pode prever qual vai ser a derivada de ordem 1000. Então, vejamos. A primeira derivada de seno de kx vai ser o quê? A derivada de seno, que é cosseno de kx, vezes a derivada de kx, que é k. A derivada segunda, a derivada de cosseno é seno de kx, e aí a derivada de k de kx é k, então junta esse k com outro k, fica k ao quadrado. Quando eu faço a derivada de terceira ordem, vai sair mais um k do kx, então vai ficar menos k ao cubo cosseno de kx. A derivada de quarta ordem vai ser o quê? K à quarta, não vai ter um menos mais, porque a derivada de cosseno é menos seno, né? Então vai ficar K à quarta seno de kx. O que a gente percebe da quarta em diante? Tirando os k's, que vai ficar o quê? K à quinta cosseno de kx. O que nós percebemos aqui? Tirando os k's, a partir daqui, você vai ter uma repetição, porque você voltou à função inicial, que a derivada da função inicial do seno era cosseno, do cosseno era menos seno, de menos seno era menos cosseno e voltou para o seno. Então, nós podemos dizer que todas as derivadas da parte trigonométrica da função encerraram aqui. E aí nós vamos ter o quê? Uma variação nos Ks, certo? E aí o que você percebe? Por exemplo, a derivada da função quarta tem um seno, a quinta tem um cosseno, a sexta vai ter um menos seno, a sétima vai ter um cosseno, a oitava vai ser um seno de novo. Ou seja, é um ciclo que se repete a cada 4 termos, certo? Então, nós já podemos começar a construir a derivada enésima. Vai ser alguma coisa com final cosseno, com final menos seno, com final menos cosseno, ou com final seno. Você já sabe o final, que o final é a parte da função. O que vai acontecer com essa função? Bom, quando nós dividimos, como acontece de 4 em 4, o processo acontece de 4 em 4, o que nós podemos dizer, né? Que quando for 4, 8, 16, ou seja, quando n for um múltiplo de 4, você vai ter uma terminação seno, 4 mais 1, então quando for um 4t mais 1, vai dar cosseno, quando o resto da divisão for 2, ou seja, quando for um 4t mais 2, vai dar seno, e quando o final for 3, ou seja, vai dar menos cosseno. Onde esse t é um número inteiro qualquer. Na verdade, inteiro não, natural. E aí, o que acontece? Nós temos um k.
Veja que o sinal já está contemplado aqui, à medida, cada derivada que eu faço, tá, uma constante dessa aqui, a derivada de kx é k, vai aparecer aqui. Então, eu vou ter um k elevado a n vezes esse fator. Aí, vamos lá. Quem vai ser ordem 1000? Se eu for ver ordem 1000, 1000 é múltiplo de 4. Então, o 1000, ele vai cair numa derivada do tipo seno de kx. E aí, como é que vai ficar a minha derivada de ordem 1000? A derivada de ordem 1000 da função f será do tipo seno de kx, e qual vai ser o pré-fator aqui, multiplicando a constante k elevado a 1000. Então, quando você quer determinar um processo de derivação de uma ordem muito grande, de uma maneira geral, você vai tentar avaliar o comportamento dessa função quando aplica-se derivadas sucessivas para tentar prever o que vai acontecer lá naquela... Porque o que acontece? Nós temos que o processo de derivação é um processo de recorrência. A primeira derivada depende da função, a segunda derivada depende da primeira, a terceira depende da segunda e assim sucessivamente. Então, quando é inviável fazer o processo um por um até chegar ao fim, né, como é o caso da derivada de ordem 1000, nós fazemos alguns casos para ver qual é a evolução e a partir daí determinamos a derivada que a gente quer. Então, eu agradeço a atenção de todos, né? Essa aí são as considerações que eu gostaria de fazer a respeito de derivadas sucessivas.